Valendo, como o senhor vê a participação do setor da construção na retomada da economia e na geração de empregos? Tradicionalmente, o setor da construção civil ele é um setor extremamente dinâmico, pelas características dele, né? Pela a forma como ele atua no conjunto aqui do país, ele é um grande empregador. Então, a partir do momento em que volta a haver um investimento nessa área, que nós já começamos a notar aí ao longo Valendo, como o senhor vê a participação do setor da construção na retomada da economia e na geração de empregos? Tradicionalmente, o setor da construção civil ele é um setor extremamente dinâmico, pelas características dele, né? Pela a forma como ele atua no conjunto aqui do país, ele é um grande empregador. Então, a partir do momento em que volta a haver um investimento nessa área, que nós já começamos a notar aí ao longo dos últimos meses, e ele já está sendo um dos responsáveis pelo retorno dos empregos. Então, é um setor fundamental. De que forma a Fiesp e esse evento de hoje podem contribuir com o governo federal com a agenda de crescimento econômico e retomada da geração de emprego? Bem, a Fiesp, ela tem um papel importantíssimo, por agregar esse PIB de São Paulo, que é um PIB expressivo. A Fiesp ela não porta única e exclusivamente, vamos dizer assim, como um sindicato de empresários, muito pelo contrário. A Fiesp ela se porta como um grupo de pensadores que buscam soluções integradas entre o setor privado e o setor público num rumo comum para todos, que é o rumo do crescimento do nosso país e de que a gente atinja os objetivos que nós temos. Obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Finalizando aqui essas minhas palavras, senhoras e senhores, o governo Bolsonaro, ele se pauta por aquilo que são os pilares da civilização ocidental. O primeiro deles é o Pacto de Gerações. O Pacto de Gerações é a passagem do bastão. Nós, mais velhinhos aqui, passando para os nossos filhos, que vão passar para os nossos netos. Um país organizado e em ordem. O Pacto de Gerações estava sendo rompido com o sistema previdenciário que nós tínhamos, porque a geração mais nova não ia ter direito a nada. Ia pegar um país em frangalhos. Democracia. Por mais imperfeito que seja o sistema democrático, já dizia Winston Churchill, é o melhor de todos. É onde a gente vai discutir. Não adianta achar que aqui nós somos a China, bota aqui o Xi Jinping aqui, ele dá uma ordem, só vai passar a BR-280 aqui, sai todo mundo fora, tira os índios ali de São Francisco do Sul. A coisa não funciona assim. A democracia é a eterna busca do equilíbrio. É o 3, o tripé, o número perfeito. Tem gente que entende disso aqui. Capitalismo. O capitalismo com a visão da quebra da desigualdade, da saída da armadilha da renda média, mas o capitalismo como sistema da liberdade de empreendimento, onde o governo é o quê? O governo é o indutor, o governo cria facilidade, ele dá o campo aberto, dá as armas para que as pessoas busquem o melhor para si. Estado de direito, a lei vale para todos. Não pode ter Silva mais igual que os outros Silvas. Silva cometeu o crime, Silva vai preso. É assim que tem que funcionar. Esse é o Estado de Direito. E sociedade civil forte. E a sociedade civil forte aqui representada na nossa associação empresarial. Quando o Anselmo pega ali e cobra, cadê a nossa estrada aqui, ô vice-presidente? É isso que tem que acontecer. Tem que cobrar de quem foi eleito. Cobra aqui do Armando. O Armando foi eleito por vocês, aí ele tem que se virar, pô. Fica atento. Isso é que tem que funcionar.
País que não tem sociedade civil forte não funciona. Não adianta ir lá no dia da eleição, aperto lá o botãozinho e vou embora para casa e reclamo no boteco, reclamo na rede social. Não, vamos apresentar as ideias, né? Vamos reunir nos grupos de debate. É isso que caracteriza os países mais fortes. Os países que perderam o seu elan, né? A sociedade civil, ela foi para embora. Fechando esse pacote, o que nós queremos deixar são políticas de Estado, para que o país tenha um rumo, independente do governo que assuma, vai um pouquinho por aqui, mas nós temos um rumo. Então, o presidente Bolsonaro quer legar políticas de Estado e não de governo, né? Política de governo, eu me dou bem aqui durante 2, 3 anos, depois o resto que se lasque. Não é dessa forma. Então, política de Estado. E vamos lembrar, todo mundo quer mudança, né? Mas quem é que quer mudar? Todos nós teremos que mudar, porque esse mundo, ele mudou. Muito obrigado. Presidente, como a Câmara Árabe pretende auxiliar o governo na promoção das relações com os países árabes? Bem, a Câmara de Comércio Brasil-Árabe, ela vem realizando esse trabalho, né, desde o início da sua fundação, né, e o mercado composto pelos países árabes, ele é um mercado importantíssimo para o nosso país, ele tem avançado cada vez mais nessas relações que nós temos. Por outro lado também, nós aqui no Brasil, nós temos um largo grupo de brasileiros que são descendentes de árabes e a Câmara de Comércio trabalha também, né, nessa aproximação. Portanto, eu considero, né, aquilo que essas pessoas fazem aqui admirável para a aproximação dos nossos povos. E como o senhor avalia a evolução das relações do Brasil com os países árabes no atual governo? Nós temos mantido, né, aquilo que são as tradições da nossa diplomacia, né? Os povos árabes têm um papel relevante, né, na história mundial. A cultura árabe, ela está disseminada por vários lugares do mundo, isso é importante que todos compreendam, né? É uma parcela da população mundial que tem interesses mútuos, né, com nós, brasileiros, né? E como eu já disse antes, aqui no Brasil, né, nós somos uma amálgama de gente que veio de todos os lugares do mundo e, em consequência, temos descendentes de árabes desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, desde a Paraíba até o Acre. E, presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco adiante, qual é a sua avaliação sobre a possibilidade de evolução das relações do Brasil com os países árabes? Essas relações, eu já considero hoje, né, estratégicas, porque existe um comércio muito forte hoje no setor de alimentos. Segurança alimentar é algo estratégico para qualquer país. O Brasil, ele tem uma capacidade fantástica de produzir alimentos e colocar na mesa das outras pessoas do mundo alimentos de boa qualidade. Então eu vejo essa avenida aí como uma avenida larga onde nós podemos progredir. Ao mesmo tempo, as nossas trocas comerciais já estão avançando para outros produtos com maior valor agregado. Existe o anseio para que nós tenhamos um canal direto marítimo, né, de um vai e vem de barcos levando produtos brasileiros e trazendo produtos árabes. Então eu acho que, em termos de comércio, esse é o que nós temos que visualizar aí mais à frente. E também, eu considero que o Brasil, pela sua natureza de um país pacífico, que o Brasil pode e deve cooperar e participar, no processo de paz lá do Oriente Médio. E, além do setor de alimentos, o senhor avalia que existem outros setores de bom potencial, de comércio, investimentos, enfim? Nós temos, eu vejo, por exemplo, essa questão de investimento, né? Os árabes possuem fundos, de investimento extremamente, digamos assim, com uma grande gama de recursos, né? Então podemos atraí-los para investirem aqui no Brasil, que hoje, mais do que nunca, nós precisamos do parceiro privado, né, nas nossas áreas relacionadas à infraestrutura, concessões aí de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que os fundos árabes podem participar nisso aqui e óbvio que nós temos que buscar também parcerias, maiores aí em relação a produtos de tecnologia. Amém? Muito obrigado.
Presidente, como a Câmara Árabe pretende auxiliar o governo na promoção das relações com os países árabes? Bem, a Câmara de Comércio Brasil-Árabe, ela vem realizando esse trabalho, né, desde o início da sua fundação, né, e o mercado composto pelos países árabes, ele é um mercado importantíssimo para o nosso país, ele tem avançado cada vez mais nessas relações que nós temos. Por outro lado também, nós aqui no Brasil, nós temos um largo grupo de brasileiros que são descendentes de árabes e a Câmara de Comércio trabalha também, né, nessa aproximação. Portanto, eu considero, né, aquilo que essas pessoas fazem aqui admirável para a aproximação dos nossos povos. E como o senhor avalia a evolução das relações do Brasil com os países árabes no atual governo? Nós temos mantido, né, aquilo que são as tradições da nossa diplomacia, né? Os povos árabes têm um papel relevante, né, na história mundial, né? A cultura árabe ela está disseminada por vários lugares do mundo, isso é importante que todos compreendam, né? É uma parcela da população mundial que tem interesses mútuos, né, com nós brasileiros, né? E como eu já disse antes, aqui no Brasil, né, nós somos uma amálgama de gente que veio de todos os lugares do mundo e, em consequência, temos descendentes de árabes desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, desde a Paraíba até o Acre. E, presidente, eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco adiante, qual é a sua avaliação sobre a possibilidade de evolução das relações do Brasil com os países árabes? Essas relações eu já considero hoje, né, estratégicas, porque existe um comércio muito forte hoje no setor de alimentos. Segurança alimentar é algo estratégico para qualquer país. O Brasil ele tem uma capacidade fantástica de produzir alimentos e colocar na mesa das outras pessoas do mundo alimentos de boa qualidade. Então eu vejo essa avenida aí como uma avenida larga onde nós podemos progredir. Ao mesmo tempo, as nossas trocas comerciais já estão avançando para outros produtos com maior valor agregado. Existe o anseio para que nós tenhamos um canal direto marítimo, né, de um vai e vem de barcos levando produtos brasileiros e trazendo produtos árabes. Então eu acho que em termos de comércio, esse é o que nós temos que visualizar aí mais à frente. E também eu considero que o Brasil, pela sua natureza de um país pacífico, que o Brasil pode e deve cooperar e participar, né, no processo de paz lá do Oriente Médio. E além do setor de alimentos, o senhor avalia que existem outros setores de bom potencial, de comércio, investimentos, enfim? Nós temos, eu vejo, por exemplo, essa questão de investimento, né, os árabes possuem fundos, né, de investimento extremamente, digamos assim, com uma grande gama de recursos, né? Então podemos atraí-los para investirem aqui no Brasil, que hoje mais do que nunca nós precisamos do parceiro privado, né, nas nossas áreas relacionadas à infraestrutura, né, concessões aí de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Eu acho que os fundos árabes podem participar nisso aqui e óbvio que nós temos que buscar também parcerias, né, maiores aí em relação a produtos de tecnologia. Amém? Muito obrigado.